Boa noite, irmãos. Eu levei um susto aqui agora. Paulo estava quase terminando o primeiro, acho que o segundo cântico, alguém me removeu. Eu tive que reiniciar aqui. Não fui eu, irmã, não fui eu. Não? Meu pai. Nem eu. Não, Paulo? Boa noite, irmãos, mais uma vez. Realmente, aquilo que o irmão, na sua introdução, disse, nós estamos no mês de março, que é o mês, né, da campanha de missões mundiais e nacionais. Missões mundiais. O tema da nossa campanha esse ano é Viva a Compaixão. E nossa divisa, ela se encontra lá em Gálatas 2:20. Eu vou ler para os irmãos, que está descrito assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, eu procurei no dicionário, eu procurei no Google, né, usei o verbo gulgar, para entender, para procurar uma definição assim bem legal do que significa compaixão. Às vezes a gente fala, tem compaixão, às vezes tem pena de mim, coisa assim, mas eu fui buscar uma definição para essa palavra, né? Aí eu encontrei que é assim, um sentimento piedoso, de simpatia, para com uma tragédia ou para alguma coisa que está, né, afligindo alguma outra pessoa, né, acompanhada de um desejo de minorar, de um desejo de ajudar. E essa é o nosso desafio em 2022, que é viva, né, a compaixão. E no versículo, eu abri aqui em 2 Coríntios 2:14, nós vamos encontrar que a compaixão é uma das principais, vamos dizer assim, características de Jesus Cristo, evidenciadas na palavra de Deus. Ele nos ensinou profundamente sobre a compaixão. De que forma eu posso ser compassivo, ter compaixão por aquele que me cerca, né? Por aquele que eu estou vendo. E ele fala aqui, no versículo 14: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Outrora estávamos o quê? Mortos. Aqui na palavra onde está dizendo, um morreu por todos. E quem morreu por todos? Jesus. Então a palavra de Deus diz que nós estávamos outrora mortos em nossos delitos e pecados, e fomos alcançados pela compaixão de Jesus, pelo amor de Jesus, que o quê? Aceitou, não é? E cumpriu fielmente aquilo que o Pai tinha para ele, o propósito do Pai na vida de Jesus, que foi o quê? A sua vida, a sua morte, o derramamento do seu sangue para nos remir, não é? Para pagar as nossas culpas, pagar e apagar os nossos pecados. Eu acho maravilhoso quando nós lemos que o Senhor diz, e dos seus pecados, quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos reconhecemos pecadores, e quando nós reconhecemos que só por Jesus, nós podemos, né, alcançar a vida eterna, e que a palavra diz assim, e dos seus pecados eu não
me lembrarei. Que coisa maravilhosa, que amor magnífico. E aqui a compaixão de Jesus, ela é evidenciada no texto, irmãos, que eu vou ler para vocês, que se encontra lá em Marcos 6, do versículo 30 ao 44. E assim diz: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, viram os discípulos... Foi 37? Aí, no 35, irmão. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E ali a gente vê que eles se alimentaram, mas eu vou prosseguir porque até o 44. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. 5.000 homens. Irmãos, nós vamos ver aqui a incomparável compaixão de Jesus, a princípio, pelos seus discípulos. No início do texto, lá no versículo 30, nós vemos que os discípulos estavam retornando lá do seu trabalho, da sua missão, daquilo que Jesus tinha colocado para que eles fizessem, e que era o quê? A evangelização, o ensino. E eles voltaram e estavam colocando para Jesus, que era o mestre, tudo aquilo que eles tinham feito, tudo aquilo que eles tinham o quê? Ensinado. E o que Jesus olhou para eles, pegou todo aquele relatório, que vamos dizer assim, né? Colheu todo aquele relatório, mas Jesus olhou para eles e viu o quê? A necessidade de que eles o quê? Descansassem. Jesus começa a ouvir o relatório, o relato, com certeza entusiasmado dos seus discípulos, daqueles feitos e ensinos que eles tinham praticado durante aquele dia. Mas enquanto eles estavam falando com Jesus, os olhos compassivos de Jesus, o quê? Percebeu algo.
de um dia inteiro de trabalho, imaginem vocês, de andar para lá, para cá, era a pé, a condução era escassa, não era como nos dias de hoje. Jesus viu o quê? Percebeu o cansaço deles. E o quê? Os convida a descansar. E chamou, falou, vamos para um lugar, o quê? À parte, só para nós, vamos para lá para que vocês possam descansar. Com certeza, ensinar, curar, aconselhar, tudo isso que o texto está mencionando, e pessoas indo e vindo, quer dizer, eles não paravam, sempre tinha aqueles que queriam, sede, necessidade. O olhar de compaixão de Jesus para aqueles seus que faziam a sua obra. Hoje é momento de descansar. Irmãos, às vezes nós trazendo para as nossas vidas, às vezes nós nos vemos dessa forma, não é? Apaixonados que somos, né? O povo, o servo de Deus, apaixonado que é pelas coisas do Senhor, em fazer as coisas do Senhor, não é? Ele não se vê cansado, ele vai e quer prosseguir, ele quer fazer, mas ele nos chama também a um momento para relaxar, vem cá, fica aqui no cantinho, dá atenção para a sua família, fica com a sua família, vem almoçar, vem jantar com eles. E esse é o primeiro aspecto que eu vejo do amor incomparável de Jesus, quando ele cuida dos seus. E Jesus, ele mostrou isso, não é? E ele cuida de nós, ele nos ensina aqui que nós também precisamos o quê? Ter o nosso momento de descanso, não é? A noite é feita para o quê? O nosso descanso, salvo aqueles que trabalham de turnos, né? Que trabalham à noite. Então, irmãos, o trabalho na obra do Senhor não para. Não para. Ele vai ser sempre, haverá necessidade constante de continuar esse trabalho. Mas eu penso que, às vezes, eu gosto muito de atletismo, eu assisto, posso não entender muita coisa, tá, irmãos? Mas eu gosto do atletismo. Eu não sei qual é a modalidade, não riam se eu falar errado. Se eu falar errado, vocês vão corrigir, porque vocês são meus irmãos e me amam, não vão deixar eu errar. É a corrida por revezamento, de bastão, onde um vai correndo, de repente ele põe a mão para trás, ele segura o bastão e o outro vai correndo e vai levando o seu bastão. E eu acho que é assim mesmo, não é? Na nossa vida cristã, no nosso trabalho cristão. A gente tem sempre que estar o quê? Revezando, um levando o bastão e assim por diante. E tão sabiamente, o pastor Eusébio aplica isso para nós, porque ele, quando faz as escalas, ele coloca, né? Ele faz direitinho, não é? Ele não nos coloca dirigindo toda semana, não é? Apesar de que ele quer oportunizar a outros irmãos também de fazerem esse trabalho, e ele sabiamente, ele designa, ele escala, não é? Assim, para que nós façamos, esse vai dirigir, esse vai trazer a mensagem, a sala de oração a mesma coisa, esse vai cantar, escalou outro para cantar, hoje o Paulo está cantando, amanhã, né, no domingo, eu sei, é outra pessoa cantando, quer dizer, ele vai revezando, porque ele há a necessidade da gente também, o quê? Recompor as nossas forças também. E Jesus é o bom pastor que cuida dos seus. Ele mostrou ali nitidamente o carinho, o cuidado que ele tinha para com os seus discípulos. Os seus discípulos estavam com uma missão importante, que não podia parar, tinha pressa. O ministério de Jesus foi de 3 anos, então tinha pressa no cumprimento de tudo aquilo, tinha pressa em ele ensinar, tinha pressa em ele capacitar os seus discípulos, mas tinha também ele ensinando hora do descanso. Jesus, o mestre. Um outro aspecto é a incomparável compaixão de Jesus, quando ele o quê? Supre as necessidades espirituais e físicas. Vemos no texto que quando aquela multidão
viu que os discípulos entraram naquele barco e que eles estavam se afastando, com certeza eles estavam vendo a direção que aquele barco, que Jesus com seus discípulos estava tomando. Uma multidão também que tinha o quê? Sede, tinha necessidade. Olha só, duas necessidades ali. A dos discípulos, que Jesus reconhecia que eles precisavam do seu descanso, e a necessidade do povo que corria, que queria, aquela fome que tinha. E eles foram, o texto nos mostra que eles o quê? Chegaram antes deles. Quando eles chegaram e que olharam, estava aquela multidão toda lá. E o que é que aconteceu? Jesus não falou para os discípulos ir lá e começar a ensinar. Jesus mesmo foi e começou a falar àquele povo. Começou a ensinar aquele povo. Hoje, a necessidade, a realidade da obra missionária é essa. A necessidade é muito grande. Quando nós falamos de missões mundiais, nós estamos inserindo o Brasil também. O Brasil também, porque ele faz parte, não é? Irmãos, e nesses momentos, nesses últimos tempos, nós temos vivido o quê? Visto o quê? Uma grande necessidade, o mundo todo tem necessidade, porque a palavra de Deus que o mundo jaz no maligno. E o mundo todo tem a necessidade de ouvir de Jesus, não é? De ser confrontado com a palavra de Deus, de ser mostrado para o mundo a verdade que liberta. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é essa verdade que nós temos o compromisso de levar. É essa verdade que os discípulos estavam levando aquele povo. Era aquele alimento que estava levando aquele povo. E hoje a realidade nossa também é essa. Um povo, um mundo que não é tão afastado, tão longe, não é? Daquilo que o Senhor queria. Porque a vontade do Senhor é que ninguém se perca, mas que todos venham conhecer ao arrependimento, não é? E constatamos aqui que Jesus parou e atentou para a necessidade agora da multidão. E ele ensinou e falou aquele povo todo. Eles tinham necessidade de Jesus, eles tinham necessidade da verdade, eles tinham toda a necessidade. E Jesus, com sua imensa compaixão, ele começa a suprir, em primeiro lugar, a necessidade espiritual daquele povo. Ele não se furtou em falar àquela multidão, ele não correu. Vem eles ali, ó, agora é lá no nosso descanso. Não, Jesus foi, é compassivo, que coisa maravilhosa, o amor, não é? E ele foi e levou o que aquele povo precisava, de ouvi-lo, não é? De ser confrontados com a verdade, de ter oportunidades. E em segundo lugar, em terceiro lugar, não é? Partindo lá para a incomparável compaixão de Jesus, que supre a outra necessidade, a física, não é? Mas eu quero dizer ainda que, embora haja muito serviço na obra do Senhor, é parar para descansar, para darmos tempo às nossas famílias, não é? E também olhar para aquelas pessoas que são famintas da luz do Senhor. Porque Deus diz que o Senhor é justo e perfeito. Ele diz na sua palavra, em todas as suas obras. Jesus não apenas estava atentando às necessidades dos seus discípulos, mas também ele estava o quê? Olhando, vendo, vivendo o que o nosso tema, o que o nosso tema diz, vivendo a compaixão. Jesus ali vivendo a compaixão. E a incomparável compaixão de Jesus que supre em abundância.
Eles estavam ali naquele momento também numa situação o quê? Desafiadora. Com certeza eles ficaram muito tempo ouvindo de Jesus e ninguém queria arredar o pé. Tal era a maravilhosa mensagem que Jesus estava trazendo, tal era o vazio dos seus corações e aquilo vinha preencher aquilo que eles tinham necessidade de ouvir. Vocês já pararam e já também ouviram? Às vezes a gente tem um momento que você tem uma necessidade de ouvir e você às vezes um sermão, um estudo, o irmão está falando, está pregando e aquilo vai preencher no seu coração e que você não quer mais parar de ouvir. E quando acaba, você fica com pena, acabou. Você quer ouvir e ouvir e ouvir. E eu acredito que isso estava acontecendo com o povo ali, tanto que eles não arredaram os pés da onde eles estavam e ali continuaram. Quando Jesus terminou de falar, Jesus se revela ainda de uma forma extraordinária. Quando os seus discípulos chegaram para ele e falaram assim, Senhor, o Senhor devia despedir esse povo, porque a gente está aqui, bem chegado no deserto, já está ficando de noite, isso aí eu já estou colocando com as minhas palavras, já está noite, já está entardecendo, está escurecendo, não é? Lá não tinha luz elétrica não, hein, irmãos? Eu nem sei se eles andavam com lampiões, nem sei. E da onde eles vinham era longe, hein? Voltar. Jesus não queria que eles voltassem sem saciar também o quê? A sua necessidade física, material. Eles estavam ali com fome, com certeza. Aí quando Jesus foi, não, dá-lhes vocês de comer. E o que tem? O que se tem? E o que se tinha ali naquele lugar onde tinha nada? 5 pães e 2 peixes. É com isso que eu vou alimentar essa multidão. Jesus mandou que eles se separassem em grupos e fez aquele grande milagre, que foi a multiplicação dos pães e peixes, e ali ele saciou o quê? A fome daquelas pessoas, né? Voltando ao que eu tinha dito antes, a situação era desafiadora, um deserto quase que se aproximando, um fim de tarde, 5.000 pessoas. Eu entendo aqui que 5.000, naquele tempo, era a contagem que tinha só para homens. Eu acho que crianças e mulheres não eram assim contadas, então eu acredito que devia ter mais pessoas, né? E povo com fome. O que fez aquela diferença para mudar esse quadro também foi o quê? A presença de Jesus. A presença de Jesus mudou completamente aquele quadro. Com certeza os seus discípulos levaram isso para as suas vidas até a morte. Que aquele momento deles foi transformado de uma forma extraordinária. Aquilo mudou. Quando Jesus alimentou aquele povo da sua palavra e quando alimentou aquele povo também fisicamente, a sua fome, a sua necessidade material. Jesus ainda hoje, ele está pronto para suprir a necessidade espiritual desse povo espalhado pelo mundo todo. Mas nós somos os agentes que podemos fazer isso. Nós somos os agentes. Fiquei pensando, gente, como é que eu vou ter compaixão? Olha só como é que eu posso aplicar a compaixão em relação a missões mundiais se eu não estou vendo, se eu estou tão longe. Mas nós não estamos tão longe, nós temos a mídia que nos coloca a par, informados de tudo que está acontecendo. E nós, o mundo todo está voltado agora para 2 países, Rússia, não é? Voltados para a Ucrânia pelo seu grande sofrimento, né? Eles estão tendo que fugir, estão tendo que sair, e graças a Deus que tem países que estão o quê? Acolhendo
acolhendo essas pessoas que estão fugindo, estão saindo de lá, porque estão, né, preservando as suas vidas. E a Rússia, porque liderada por um homem de um coração mau, não é? Um coração tão mau. E aí eu falei, meu Deus. Aí começo a visualizar, começo a ver, ouvir as notícias, e a gente precisa ouvir as notícias de fonte certa, de fonte, né, confiável, não é esses fake news. Mas a gente olha os noticiários, a gente vê como tem sido a saga desse povo. E o nosso coração, o quê? Se enche de compaixão. De quê? Como eu já tinha dito lá atrás. De um sentimento, o quê? Piedoso. E o que eu posso fazer? Quando está perto de nós, a gente vai lá e oferece logo a nossa ajuda, não é? Você vai lá e oferece a sua ajuda, você oferece o seu ombro. E lá, de que forma que eu vou chegar lá? Lá tem meus irmãos em Cristo. Lá tem um povo que confessa Jesus como seu Salvador. Lá tem os missionários, homens e mulheres de Deus que foram para lá para poder fazer isso que os discípulos estavam fazendo aqui, a grande comissão, que também a nós foi deixada, mas eles se separaram-se para fazer esse trabalho. Aí eu fico pensando, de que forma eu posso chegar lá? De que forma eu vou chegar lá tão perto? Nossa, nós temos uma arma poderosa para chegarmos pertinho, mas muito pertinho, que é a nossa oração. O que nós fizemos agora no início, que o irmão André conclamou para que orasse. Foi você que orou, né, Helena? Pediu o irmão Elenar que orasse. Nas salas de orações, nós temos colocado esse povo nas mãos do Senhor, porque eles estão agora numa situação crítica. Irmãos, e fico pensando e orando por nós também, porque isso pode nos afetar. Eu não sei até que ponto essa guerra, esse conflito, eu estou falando guerra porque eu já estou considerando uma guerra, esse conflito, isso vai durar. Que consequências ele trará para o mundo? Nós precisamos colocar o mundo nas mãos do Senhor. E o tema escolhido não foi muito oportuno. Deus sempre abençoa as pessoas, né? O grupo aqui, né? Executivo de missões mundiais, porque eles sempre, até nacionais também, porque eles sempre trazem um tema muito atual pelo qual nós estamos vivendo, né? E, finalizando, a realidade, né, da obra missionária é essa, a necessidade é muito grande. E, assim como Jesus teve grande compaixão dos seus discípulos e também daquela multidão que tinha sede, que tinha fome, que nós possamos também, irmãos, ter no nosso coração, não é? Esse olhar de misericórdia, né? De amor para com missões, para com aqueles que têm necessidade de ouvir a palavra. Nós não vamos, por exemplo, eu tenho a oportunidade, eu vou viver missões aonde eu estiver, Eu sou um missionário, eu não estou lá no campo, mas eu sou um missionário, eu sou responsável, né, por fazer conhecer, de fazer Jesus ser conhecido mesmo, de experiência, de você falar daquilo que você viveu, e não de contar a história. Não é ouvir contar a história, eu vivi isso, e isso é tão bom, e fala muito mais alto do que qualquer outra coisa que se queira fazer, é contar a sua história, é dizer da importância de Jesus na sua vida, de como ele entrou na sua vida, e como você é feliz por ter Jesus na sua vida. É isso que as pessoas estão precisando. Entenderam, irmãos? Então, que o Senhor nos dê capacidade, que o Senhor nos dê firmeza, para que nós, com intrepidez, possamos fazer isso. Levar Jesus conhecido, levar a palavra de Deus conhecida, porque, irmãos,
teve um dia que teve um cântico que foi assim, que nos incomoda. Não te importa se algum, aqui está falando dos amigos, morrer sem ter conhecimento de Cristo? Isso me preocupa, sabia? Que a gente conhece tantas pessoas, a gente se relaciona com tantas pessoas ao nosso redor e, de repente, a gente não fala, perde a oportunidade de falar. Ah, meu Deus, que o Senhor, né, mova o nosso coração, que o Espírito Santo de Deus nos mova e que a gente possa fazer isso. Eu sei que isso aqui é a prática dos irmãos, mas eu estou só lembrando, para que a gente não esqueça, não é? Para que a gente não esqueça. E que o Senhor possa nos abençoar, para que o Senhor possa estar abençoando a Junta de Missões Mundiais, para que o Senhor possa estar abençoando o pastor João Marcos, que é o pastor executivo, né, de Missões Mundiais, e todos aqueles missionários, que eu não sei o nome, mas se eu falar missionário que está lá, o Senhor conhece todos pelo seu nome, eu vou invocar o nome do Senhor, para que o Senhor esteja ali, olhando, não é? E dando, irmãos, e o mais importante que eu pensei aqui, é dar oportunidade à Rússia, aquele povo, dar oportunidade a Putin. Eu não me lembro o nome do presidente da Ucrânia, alguém sabe? Eu me esqueci. Que a gente fica focado mais naquele que está atacando do que está sofrendo o ataque. Mas que o Senhor possa estar trabalhando essas vidas, não é? A gente sabe que tudo que as coisas que acontecem são o quê? Permissão do Senhor. E se Ele assim permitiu, que Ele quer fazer alguma coisa. E é através de nós que Ele vai fazer, né, aquilo que tem necessidade e aquilo que aquele povo tem necessidade. Ok, irmãos? Que assim possa ser e que o Senhor possa estar abençoando, mais uma vez, a vida dos irmãos, não é? E que possamos ter um coração de compaixão, possamos viver essa compaixão que Jesus nos ensinou. Ele não nos deixou sem ensinar nada. Jesus muito didático, tudo ele deixou o quê? Ensinado, e de uma forma tão simples que é impossível de nós não entendermos e que não é impossível de aplicarmos. Ok, irmãos? Que o Senhor possa nos abençoar. Obrigada por terem me ouvido. E a palavra está de volta com o irmão André. Amém, irmão Dias.